Queridos, graça e paz. Pronto. Graças a Deus, temos a alegria de retornar a esta igreja. Temos a alegria de desfrutar mais uma vez da comunhão dos irmãos. E expresso a minha gratidão ao Senhor por isso, por sua graça derramada. E também grato ao Senhor pela vida do pastor da igreja, pastor Robert, pastor Elton, que nos fez também o convite. Que Deus em Cristo venha continuar abençoando cada um dos seus filhos que cooperam e congregam aqui nessa igreja amada, né? Nós temos um ótimo relacionamento com a Igreja Bíblica Semear em Campina, e isso tem se estendido aqui à cidade de João Pessoa. Deus tem nos dado também essa graça, essa bênção de servir os irmãos aqui. Também o pastor Sidney ali da IBS do Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Ezequiel 47. Mas eu já peço a compreensão dos irmãos. Se tratando de uma conferência, esse texto será apenas o fundamento para o tema, certo? Ezequiel 37, verso 9, é o fundamento para o tema, mas nós estaremos trafegando as páginas do Antigo e Novo Testamento para tratar daquilo que nos foi proposto. Ezequiel 37 e o verso de número 9. Louvamos a Deus também pelo Felipe que está conosco. Deus abençoe. O Danilo veio de longe também. Deus abençoe. Os irmãos encontraram? Amém? Ezequiel 37 e o verso 9. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Amém, meus irmãos? Esse texto será apenas o fundamento, mas nós estaremos tratando de outros textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para fundamentar, ou melhor, expor de maneira mais precisa a temática geral que nos foi proposta, que é: vem Espírito Santo. No século de número 9, um sacerdote chamado Rábano Mauro escreveu uma oração, uma canção, conhecida em latim como Veni Creator. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e encheu os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, o dom sem par, ó fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Essa é uma canção bem mais extensa, mas apenas a primeira estrofe, para os irmãos entenderem já de cara nessa introdução, que essa expressão, esse clamor, esta petição, vem Espírito Santo, não tem nada com um modismo neopentecostal, como um modismo neocarismático, ou como mais recentemente, não tem nada a ver com um modismo worship ou de alguma igreja emergente. Essa é uma petição, além de estar fundamentada na Escritura, conforme veremos, ela tem forte fundamentação também histórica. Eu tenho buscado estudar a história da igreja para fundamentar, para entender como a igreja expressa a sua pneumatologia ao longo dos anos. Inclusive, em uma palestra na IBS do Catolé, eu tratei justamente sobre a fundamentação histórica da doutrina do batismo com o Espírito Santo, conforme cremos.
como uma bênção distinta, diferente da regeneração. E nós conseguimos mapear desde o século II, lá o ano 110, 120 depois de Cristo, isso muito recente, aliás, muito próximo, aliás, à igreja primitiva. Fora os textos do Novo Testamento, já no ano 100, 110, nós já conseguimos mapear uma noção de que uma coisa é você ser regenerado e outra coisa é você ser cheio, batizado com o Espírito Santo. E isso ao longo dos séculos no cristianismo, nós conseguimos mapear isso tranquilamente. Então há uma fundamentação histórica para essa ideia de que existe um batismo com o Espírito, que não é a regeneração, que não é o novo nascimento. E isso se intensifica muito mais dentre os puritanos, lá no século XVI, como Thomas Goldwyn, John Owen, Thomas Brooks e alguns outros, que criam que o batismo no Espírito era uma bênção de convicção, um selo de convicção. Então, os séculos avançam ainda e nós encontramos, século XVII, século XVIII, outros mestres da igreja que expressavam de maneira muito parecida. Então, essa ideia, este clamor, vem Espírito Santo, não é algo recente. Inclusive, nós temos uma variante textual do Novo Testamento. Abra a sua Bíblia em Lucas 11, por favor. Nós temos uma variante textual no Novo Testamento que se encontra em Lucas capítulo 11. O que é uma variante textual? Talvez você esteja se perguntando. Nós temos muitos, milhares de manuscritos. E dentre esses manuscritos, algumas poucas e irrelevantes discrepâncias, diferenças. Porque são poucas e são irrelevantes, porque do todo dos manuscritos, há cerca de 0,5% de discrepância entre um e outro, que às vezes são anotações de copistas, às vezes são acréscimos de copistas, que naqueles dias se confundiram com o próprio texto. Então nós temos um manuscrito chamado minúsculo 700, que diz o seguinte sobre Lucas 11:2. Então ele os ensinou a orar assim: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu Espírito e purifica-nos. Então essa variante textual, ela é muito antiga, todavia não é original, porque nos manuscritos mais antigos ainda, no corpo dos demais manuscritos ela não se encontra. Mas o que é que a gente pode aprender com essa variante? É que era corrente entre a igreja daquela época a normalidade de você pedir ao Espírito que ele viesse sobre você. Então nós estamos percebendo que este clamor por uma vinda do Espírito sobre nós mesmo, os salvos, já habitados por ele, não é algo recente, não é algo de pessoas sem instrução. Eu acho até interessante, isso acontece principalmente entre os jovens, quando começam a descobrir a teologia, o estudo teológico, começam a se tornar críticos de maneira exacerbada, aí começam chegam na igreja procurando, como a gente diz, né, cabelo em ovo, né, procurando chifre em cabeça de cavalo, procurando defeito em tudo. Aí existem algumas canções que clamam, né, vem nos visitar, vem sobre nós Espírito. Tem até um hino antigo dos hinários, né? Eu sou oriundo de uma igreja batista, no cantor cristão, né? Vem, visita a tua igreja, ó bendito Salvador, sem tua graça ela murcha ficará e sem vigor. Vivifica nossas almas, ó Senhor, vem, visita a tua igreja. Aí alguns dizem assim: eu não quero que o Espírito Santo me visite, não, eu quero que ele more. Se você riu é porque você já fez essa crítica.
Mas a gente já ouviu, eu já fiz essa crítica. Toda vez quando a gente vai estudar, a gente passa a entender. Estude um pouco, seja crítico. Estude mais um pouco, aprenda a entender as coisas. Então a gente aprende a entender um pouco mais as coisas. Porque quando a gente consegue compreender o campo da linguagem, as figuras de linguagem, licença poética, tudo mais, a gente percebe que nem tudo é na literalidade, existem metáforas usadas no próprio texto bíblico. Então, quando nós vemos essa expressão vem Espírito, o que é que ela carrega consigo? Carrega consigo que o Espírito habita em nós, todavia, nós podemos e devemos clamar por uma nova graça, por uma nova concessão de poder, por uma nova visitação ou uma renovada noção da realidade do Espírito com e para as nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Então, na igreja ainda nos séculos posteriores, existia uma influência litúrgica muito grande, baseada nessa expressão vem Espírito, que era a noção, ou melhor dizendo, a invocação do Espírito na liturgia, chamada de epíclese. E essa era uma prática muito comum, propagada pelo Basílio de Cesareia, se não me engano, onde o Espírito era invocado na igreja para tocar, santificar e fazer notória a presença de Jesus nos elementos do sacramento da Santa Ceia, no pão e no vinho. Então eles clamavam ao Espírito, vem Espírito sobre esses elementos e traze a realidade, traze à tona a realidade do reino de Deus. Então essa prática de orar vem Espírito também está presente na história e na liturgia da igreja. Essa epíclese era uma invocação do Espírito para que o Espírito se manifestasse de maneira sobrenatural, porém ordinária, porque a Eucaristia, a Santa Ceia era celebrada cotidianamente. Então era o sobrenatural para fazer parte do cotidiano da igreja. Então, baseado nisso, nesse manuscrito, baseado nessa noção que a igreja tinha, nós passamos a perceber que o reino de Deus é entendido como uma ação viva do Espírito Santo. Então, quando nós temos o entendimento de que o Espírito de Deus é uma realidade viva, nós também passamos a ter a noção de que ele precisa ser cotidianamente buscado. Precisamos buscar cotidianamente o Espírito. E entenda isso, não no sentido de que ele não está conosco, e a gente precisa tatear, procurando e encontrando, arrastá-lo até nós. Não, não é isso. Essa também é uma linguagem bíblica. Abra, você já está com Lucas 11 aberto, sim ou não? Decline o seu olhar para os versículos do 9 ao 13. Me permitam, por favor, uma crítica contundente a um expoente da teologia do nosso país. Eu não vou citar nomes, mas certa vez eu me deparei com um vídeo de um grande homem de Deus, um homem de Deus, mas que ele questiona em qual texto bíblico há a ordem de buscar esse tal batismo com o Espírito. Ele questiona de maneira muito contundente e até mesmo sarcástica. Porque ele tem a noção de que esse batismo no Espírito é algo automático que ocorre na conversão. Então, se é algo automático que ocorre na conversão, não há textos que nos orientem a buscá-lo.
E se não há texto que nos orientem a buscá-lo, logo, logicamente, é algo que já ocorre de maneira automática. Então é uma lógica cíclica, que está amarrada. Se acontece automaticamente, não há ordem para buscá-lo. E se não há ordem para buscá-lo, é porque acontece automaticamente. Só que essa crítica só é verdadeira se nós não considerarmos Lucas Atos como texto canônico. Se nós não considerarmos Lucas Atos como texto canônico, essa pergunta, ela é genuína, ela tem razão. Essa pergunta aí, afirmação inerente, ela faz sentido. Mas se considerarmos Lucas Atos como um texto que na igreja primitiva corria, transitava, e os crentes da igreja primitiva buscavam viver estes textos, então nós temos que reconsiderar essa pergunta. Imagine que você é da igreja de Teófilo. Quem é Teófilo? O destinatário do Corpus Lucano, o destinatário de Lucas Atos. E você chega na igreja, recebi aqui um documento do Dr. Lucas tratando a respeito do que Jesus começou a fazer e a ensinar. Vamos ler na congregação. Aí chegando aqui no capítulo 11, isso é apenas uma ilustração. Eu imagino, irmãos, o leitor, o próprio Teófilo, dizendo, olha, este é o ponto em que Jesus vai nos ensinar a orar, certo, irmãos? E a igreja respondendo como? Amém. Isso é a igreja primitiva, viu? A igreja de Teófilo. Olha o que Jesus ensinou sobre a oração, ó. Na época não existia separação entre capítulos e versículos. Então chegou nesse ponto. Olha o que Jesus ensina. Por isso vos digo, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o... É o texto. Ah, mas aqui está dizendo para dar o Espírito Santo. Querido, o que é que Jesus está ensinando aqui? A orar. E como ele ensina os seus discípulos a orar? Dizendo Pai. Então está muito claro que aqui é uma oração de filhos de Deus ao Pai Celestial. Então, essa noção de pedir o Espírito não é pedir para ser regenerado, não é pedir para nascer de novo. Aí sim faz sentido. Não há uma só oração ou um só ensino bíblico de que nós devemos pedir ao Pai para sermos regenerados. Não há. No texto clássico que ensina sobre o novo nascimento, João 3, Jesus ensina a pedir para ser regenerado, sim ou não? Em João 1, 11, 12 e 13, Jesus ensina que o novo nascimento decorre da fé em Cristo, então é algo automático, aí sim. Mas a todos, no versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Verso 12, mas a tantos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, dos quais não nasceram da carne, nem da vontade do varão, mas de... Pronto. O novo nascimento, o nascer, decorre do crer e não do pedir. Então o que Jesus está ensinando aqui? Está ensinando os seus discípulos que receberiam este batismo do Espírito no dia de Pentecostes a pedirem. E está ensinando Lucas agora, registrando isso, fazendo com que este documento percorresse a igreja. Qual é a intenção de Lucas? Ensinar a igreja a pedir pelo batismo com o Espírito. Então, queridos, essa é uma jornada que não é estática, essa jornada do Espírito, ou da busca pelo Espírito. Desde o Antigo Testamento,
passando pelo ministério de Jesus, até a instituição da nova aliança, nós vemos que o Espírito precisa ser buscado e, consequentemente, precisa ser apropriado por nós, em fé. Na antiga aliança, é lógico, guardadas as devidas proporções, é um fato que a obra do Espírito não era democratizada como em nossos dias, na nova aliança. Sim ou não? Sim. O pastor Silas Daniel, no seu livro, ele diz que na antiga aliança era como se o ministério do Espírito fosse administrado com conta-gotas. E na nova aliança é como se o Senhor derramasse uma cachoeira. Então, nós conseguimos enxergar na antiga aliança purificação pelo Espírito, sim ou não? O Espírito purificando pessoas. O Salmo de número 51 é um clamor do salmista por isso. O Espírito habitando pessoas. Deus disse a Moisés, Moisés chama Josué, o homem em que há o Espírito, e impõe a mão sobre ele. Porque eu o encherei do Espírito de sabedoria. Aqui nós temos a noção pentecostal. O Espírito habitava, mas ele ainda precisava ser cheio. Em Josué já. Então, queridos, lógico que na antiga aliança nós temos algumas pessoas dentre o povo, não todo o povo de Deus da aliança, mas algumas pessoas dentre o povo da aliança, a saber, reis, profetas, juízes, sacerdotes, figuras de eminência dentre o povo. A estes o Senhor escolhia, ungia com o seu Espírito, revestia. Outros nós vemos claramente que eram habitados pelo Espírito, o Espírito residia neles. De maneira muito clara, nós conseguimos enxergar isso. Como já citado o caso de Josué, homem em que há o Espírito, no caso de Davi. Davi disse, não retires de mim o seu Espírito. Salmo de número 51, verso de número 11. Então, na antiga aliança nós já vemos isso, essa saga. Então nós temos esse paradigma na antiga aliança do Espírito Santo apenas, ou melhor dizendo, mais apresentado como um capacitador. Essa noção de um Espírito purificador, regenerador para todo o povo é uma noção mais neotestamentária. No Novo Testamento nós vemos claramente o Espírito como um agente purificador. E quando eu falo agente purificador, isso aqui é uma terminologia que eu uso de maneira mais geral. Purificação aqui engloba regeneração e santificação. Que inclusive, ano passado eu falei a mesma coisa, eu vou dizer de novo. Isso está presente no meu livro. Ore por mim, irmãos. O livro está na editora. Então, não sei se isso é uma bênção ou um problema, mas está na editora. Está lá. Então, se Deus nos permitir, esse ano ainda ele sai e vocês vão, quem quiser, lógico, vão poder adquirir e crescer um pouco mais naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Mas eu trago muito isso, quando eu falo o Espírito purificador, é englobando a obra de purificação de maneira geral, regeneração e santificação, como obras presentes. Nós sabemos que a glorificação é o estágio final da obra de santificação, mas nesse caso, pontualmente, eu não englobo isso. Só que é uma área mais escatológica, que envolve também pneumatologia, mas eu não trato sobre isso. Então, esse Espírito purificador é um fato, mas nós temos na antiga aliança, de maneira mais clara, essa agência capacitadora. Abram em Números, por favor, Números 11. É um texto bastante conhecido. Números 11.
11:25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Aqui o que é que temos? O Senhor falou para Moisés que a carga estava muito pesada para ele e ordenou que ele inscrevesse 70 presbíteros, 70 anciãos dentre o povo de Israel, porque o Senhor repartiria do espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, e derramaria sobre estes 70, aos quais ajudariam Moisés a levarem a carga do povo. E é interessante porque o texto fala que o Senhor retirou do espírito que estava sobre Moisés e derramou sobre esses 70. A noção do termo hebraico aqui, do espírito ser retirado de Moisés, não é tipo como algo que eu tiro daqui, transponho para cá e vai ficar fazendo falta aqui. Não, não é essa a noção. É como um compartilhamento da água de uma nascente para outros recipientes. Eu tiro a água da nascente, mas essa água que eu estou tirando não vai fazer falta, porque há uma fonte inesgotável. Então é mais ou menos isso que acontece aqui. Deus tira do espírito que estava sobre Moisés, derrama sobre os 70, e o texto diz que eles foram purificados. É isso que o texto diz? Não, né? Eles profetizaram, porque a noção aqui é de uma capacitação carismática. Então a expressão, o Espírito repousar ou o Espírito vir sobre, carrega consigo a noção de um empoderamento ou capacitação, investidura carismática. Está claro no texto? Eles profetizaram e depois nunca mais. Só um detalhe aqui, abrindo parênteses. Tem um comentário da editora Vida Nova, comentário de números do Gordon Wenham. A escrita é Wenham, certo? Gordon Wenham. Tem também o Dr. John Walton, que ele escreve o comentário histórico-cultural do Antigo Testamento, da Vida Nova também. E ambos não pentecostais, eles não são pentecostais, não são carismáticos, certo? Também não são antipentecostais, mas eu achei muito interessante porque eles entendem que o que aconteceu aqui foi uma experiência análoga ou similar ao que acontece no Novo Testamento. Eles entendem que esse profetizar, a palavra profetizar aqui no texto hebraico é nabar, borbulhar em palavras. Não foram necessariamente profecias inteligíveis, assim diz o Senhor. Eles entendem que aqui é algo parecido com o que nós vamos ver no Novo Testamento, chamado de glossolalia, ou falar em línguas. E por que eu achei interessante? Porque eles não são pentecostais. Porque normalmente alguém que tem um pouco de preconceito vai dizer, mas também esses pentecostais gostam de ver coisa onde não tem. Mas eles não são. Não são, são exegetas de peso. A Vida Nova, meu irmão, está traduzindo a obra dessa galera. Inclusive, um dos melhores comentários bíblicos do mundo é dessa sériezinha vermelha ou laranja que eles estão lançando agora. Então, você vai encontrar isso. Então, fecha parênteses. Então, o Espírito repousa e eles profetizam. Mas vocês lembram no contexto o porquê Deus fez com que o Espírito repousasse sobre eles? Para habilitá-los, capacitá-los para o serviço. Então, o Espírito veio sobre eles com o propósito de fazê-los líderes à semelhança de Moisés,
para cumprirem o propósito de guiar o povo. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Já na antiga aliança, o Espírito vem para capacitar. Agora, deixa eu dar um bônus para os irmãos. Um bônus. Gênesis. XIX. Veja bem, só para... Aliás, capítulo 20, verso 7. Só para situar os irmãos. Aqui nós temos em Números 11, o Espírito repousando, e o texto fala que eles profetizaram. Então, na mente do hebreu, para quem não, né? Contemporâneo de Moisés, contemporâneo desses fatos, quem era profeta? Alguém sobre o qual o Espírito repousava. Então, quem era profeta? Alguém que o Espírito havia repousado sobre ele. Na mente do hebreu, da época de Moisés, era isso. Então, imagine Moisés escrevendo o Gênesis começando a circular como memórias entre o povo de Israel, fora a tradição oral, aquele documento de texto começando a circular entre o povo, e eles lendo o que está escrito em Gênesis 20, verso 7. Isso aqui é aquele episódio quando Abraão mente para Abimeleque, rei do Egito, ou melhor, rei de Gerar. Que Abraão mentia tanto que só Jesus na vida de Abraão, viu? Abraão mente para o rei de Gerar, Abimeleque, e Deus não permite que Abimeleque se deite com Sara. Abraão diz: não, ela é só minha irmã. Ah, muito bonita, traga ela para cá. E Deus não permitiu, e Deus feriu Abimeleque e toda a sua casa. Hoje é o dia dos parênteses, me perdoem, parênteses aqui. Nós pentecostais nos diferenciamos dos neopentecostais no quesito cura divina, porque os neopentecostais creem que Deus não fere ninguém. Deus não fere ninguém. Nós, diferentemente deles, cremos que Deus fere. Para eles, Deus só cura. E toda doença é do capeta. Para nós, não. Nós entendemos que, sim, a origem inicial vem com a queda. E quem provocou a queda no livro do Gênesis? O diabo. Então, em última instância, ele é o culpado de tudo que não presta. Mas, em decorrência da queda, o nosso corpo se corrompe. Eu não preciso de um demônio para tocar no meu braço para sentir uma dor, meu irmão. Basta passar dos 40 sem exercício. Ó, Deus falando. Você não precisa, meu irmão, de uma entidade maligna tocar em você para você sentir uma dor depois dos 40. Não precisa, já, naturalmente, porque o nosso corpo é um corpo corrompido. Só seremos glorificados na vinda do Senhor. E nós também entendemos que Deus fere o seu povo quando cai em apostasia. Isso no Novo Testamento. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e outros que já morreram. Jezabel, lá em Apocalipse, eu feri ela, feri os que se deitaram com ela, coloquei numa cama para que se arrependa. É lógico, irmão, que a gente também não pode entender que qualquer dorzinha que a gente diz, é Deus me ferindo. Não. Mas existem casos claros na Bíblia de Deus ferindo pessoas. Fecha parênteses, Deus feriu Abimeleque. Aí olha, agora pois, 20 verso 7, restitui a mulher ao seu marido, e ele rogará por ti, porque profeta é. Aí lembra da noção do hebreu? Qual era a noção que o hebreu tinha de um profeta? Alguém que o Espírito repousava sobre. Abraão era um homem do Espírito. Quando um hebreu lia isso aqui, automaticamente entendia.
Abraão era alguém sobre quem o Espírito repousava. Do mesmo modo José, porque as práticas de interpretação enigmática eram vistas como obras espirituais. Então, quando José interpreta o sonho de Faraó, ele diz o quê? Acharemos nós, porventura, alguém como este, em que há o Espírito do Senhor? O Espírito de Deus? Ou, alguns tradutores, o Espírito dos deuses? Só que exegetas são claros, como o doutor Lloyd Neve, o doutor Wilfer Hildebrand, que são exegetas do Antigo Testamento que trabalham a teologia do Espírito. Eles afirmam categoricamente, Gênesis 41, verso 8, se não me falha a memória, verso 20, está falando do Espírito de Deus mesmo, do Espírito de Iavé, o Espírito do Deus de José, não o Espírito de deuses que os egípcios criam, não, certo? Então, o que é que nós temos? O Espírito vem para capacitar. Então, nós temos no livro dos Juízes vários episódios em que o Espírito repousa, o Espírito cai, o Espírito reveste, o Espírito vem sobre, e coisas extraordinárias acontecem. Mas é aquela coisa que eu sempre tenho buscado falar. Quando o Espírito vem sobre Sansão, o que é que acontece? Ele adquire força sobre-humana, e depois que a força vem, ele carrega, como a gente diz aqui no Nordeste, carrega nos peitos os portões da cidade de Gaza. O que é que ele vai fazer depois? Oferecer uma culto de ação de graça ao Senhor? Vai pecar. Por que isso acontece, Manuel? Se fosse hoje, alguns diriam assim, isso não foi Espírito de Deus, não. Deus não habita em vaso sujo. Não é essa a noção que temos? Se fosse o Espírito Santo de Deus, ele não ia fazer isso depois, não. Mas é o texto que está dizendo. Preste atenção, pelo amor de Jesus Cristo. Eu não estou ensinando que hoje, na presente era, na nova aliança, o Espírito não promove santificação. Não é isso. Eu só quero que você entenda que há uma distinção entre essa obra empoderadora e a obra santificadora. Você vai encontrar um novo convertido, menino na fé, cheio ainda de alguns vícios do passado. Quando eu falo vício, faço de maneira geral. Não pense que eu estou falando do rapazinho fumando um cigarro de maconha e enchendo a cara de cachaça, não. Vício de maneira geral. Coisas que a gente se converte hoje e não consegue largar de uma vez. Mas se você vê Jesus enchendo ele com o poder do Espírito, ele chegando para um cadeirante, levantando ele da cadeira de rodas, e depois você vê o irmãozinho com uma mania feia, você vai dizer assim, não foi Deus não que usou não, porque olha o irmãozinho com essa mania feia. Temos que entender que estamos caminhando em santidade, em santificação, progredindo em santificação. Me permita, por favor, pastor Robert. Eu tenho 36 anos, não preciso dizer a idade não, viu? Mas de fé eu tenho 28. Quantos anos o senhor tem de fé? Uns 40? Pronto. Não pelo tempo de fé, lógico. Não é pelo tempo em si, mas é apenas a título de exemplo. 44, pronto. Eu tenho 28 anos de fé. 28 anos de convívio com o Senhor, de convívio com a comunidade de fé. O pastor Robert tem mais tempo do que eu. Numa medida humana, num olhar humano, quem já caminhou mais em santidade? Quem está mais à frente em santidade? Pastor Robert. Mas os meus dons são diferentes dos dons que Deus deu ao pastor Robert. E se você conviver comigo um dia, você vai descobrir vários defeitos meus. Inclusive, não me pergunta a mesma coisa duas vezes. Jesus está tratando o vaso ainda nisso. Eu não falo isso celebrando, mas é sério. É uma luta interna tremenda. Jesus, me dê graça, me transforme, me mude nisso, Senhor. Mas só a título de exemplo. Aí você convive comigo.
Você vê me usando agora, sei lá, isso é uma hipérbole, tá? Jesus me usou para levantar um morto. Você viu, o morto estava todo tapado já, Jesus me usou para levantar. E no outro dia você me pergunta uma coisa, eu respondo. Quando você me perguntar de novo, eu dou um toco. Mas rapaz, misericórdia, o varão estava levantando defunto. Irmão, eu estou caminhando em santificação. Caminhando. E era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Era Deus, irmão, em lugar nenhum você vai encontrar Paulo dizendo que era o diabo atuando em Corinto. Não, era o Espírito. Todavia, Paulo diz no capítulo 3, vocês são meninos da fé. Vocês estão agindo como pessoas que não cresceram na fé. Pararam no crescimento da caminhada. Então, onde eu quero chegar? Uma coisa é essa obra santificadora, purificadora. Outra coisa é a obra empoderadora. A obra empoderadora é pontual e espantosa. É espantosa ou não, irmão? Você tem um crente perto de você que orou por alguém que estava surdo e voltou a ouvir. É espantoso ou não? É espantoso. É pontual, a obra empoderadora é pontual, acontece naquele momento com um fim proveitoso. Pá, aconteceu. Interpretou língua, profetizou algo que ninguém sabia, somente a pessoa. Já a obra purificadora, ela é crescente e cotidiana. E muitas vezes, aos seus olhos, em você que a obra está ocorrendo, talvez você nem enxergue. Às vezes é necessário alguém chegar assim e dizer, rapaz, tu mudou bastante. 5 anos atrás, numa hora dessa, tu já tinha me dado uma resposta daquela que só Jesus. Olha só, como tu está tolerante hoje. E às vezes você nem percebe. Porque a obra santificadora, o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, é necessário que nós progridamos. É um progresso cotidiano. Não se espante se você encontrar um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, dando um vacilo. Por quê? Nós ainda não estamos em corpo glorificado. Isso aqui não nos ensina a estarmos acomodados com o pecado, mas nos ensina a sermos humildes e pacientes com os nossos irmãos. Amém? É lógico que biblicamente existem flagrantes delitos que desqualificam uma pessoa para o ministério. É lógico. Não estou atenuando isso. Que colocam em xeque muita coisa na vida cristã, mas temos que ter em mente, a vida cristã é um intenso progresso. Então, Sansão, se alguém de hoje visse Sansão agora matando 1000 com uma queixada de jumento e amanhã deitando-se com algumas mulheres duvidosas, vão dizer, será que foi o Espírito Santo mesmo? Mas o texto é claro, foi o Espírito Santo. Porque uma é a obra empoderadora, é o mesmo Espírito. Mas uma é a obra empoderadora, outra é a obra capacitadora. É aqui que devemos ter cuidado. Porque nós muitas vezes, como pentecostais, nos apegamos às coisas espantosas e extraordinárias. E esquecemos muitas vezes da simplicidade cristã do cotidiano, que é justamente essa vida de progresso, de crescimento. Porque, irmãos, um crente cresce na fé, não é quando ele recebe um novo dom. Hoje eu tenho línguas e amanhã Deus me deu de interpretar. Hoje eu tenho línguas de interpretação e amanhã Deus me deu dons de curar. Isso promove um crescimento na comunidade. Mas em você, o que lhe faz crescer não é quantos dons você conseguiu receber, mas quantos perdões você conseguiu liberar. Só a título de exemplo. É o que mostra o quanto crescemos na fé. Então, essa vinda, esse vir do Espírito, tomando a linguagem bíblica, só faz sentido com essa noção de empoderamento carismático. É uma ação avassaladora que vem para empoderar. Então nós temos a antiga aliança, esse poder, onde o pressuposto, o principal para esse poder ser derramado era fazer parte do povo da aliança.
onde Deus dava capacidades, dons, e nós temos agora um elo entre a antiga e a nova aliança, que é o ministério de Cristo. Jesus como o portador pleno e ilimitado do Espírito. Ele tinha tanto a filiação, a Bíblia diz em Lucas capítulo 1 que ele nasceu por intermédio de uma obra do Espírito, e ele já nasceu e cresceu tendo essa noção de filiação divina. O que foi que ele respondeu a Maria e José quando eles foram embora, deixaram Jesus no templo? Jesus estava lá interrogando os doutores, respondendo perguntas. Filho, onde tu estavas? Nós perdemos você e tal. O que é que ele disse? Era necessário que eu cuidasse dos negócios do meu Pai. Então ele tinha noção da sua filiação divina. Um teólogo, um excelentíssimo exegeta chamado James Dunn, ele era excelentíssimo exegeta, era um homem que cria nos dons, todavia ele era um opositor ferrenho da doutrina pentecostal, daquilo que chamavam de segunda bênção, que hoje essa expressão já caiu em desuso. A ideia do batismo com o Espírito Santo. James Dunn era um ferrenho oponente dessa ideia. Então ele afirmava que Jesus, isso é um livro que não tem em português, é Jesus e o Espírito Santo, o nome do livro. Só tem em inglês e espanhol. Ele afirmava que no batismo em águas, Jesus recebe noção dessa filiação divina. Porém, não é o que vemos no texto. Porque qual é a ideia de James Dunn? O pentecostalismo diz que no batismo em águas, Jesus é revestido de poder. Então, o que aconteceu com Jesus acontece com a igreja primitiva. Então, qual é a ideia dele? Eu preciso desfazer essa noção de que no batismo em água Jesus recebe poder. Eu preciso colocar uma noção de filiação aí. Aí ele inventa essa história. Ele diz, no batismo em águas, no Jordão, Jesus recebe uma noção da sua filiação divina. Só que, olhando para o texto, nós vemos que não é assim. Jesus, mesmo criança, já tinha essa noção. O que acontece no seu batismo em águas? Ele recebe uma investidura do Espírito, está muito claro. Lucas 3, 21. Subindo da água, tendo orado, o céu se abriu e o Espírito desceu. Lucas 4, 1. E Jesus, cheio do Espírito, foi ao deserto. Interessante, no deserto, Jesus opera um grande exorcismo cósmico. O diabo vem tentá-lo e ele diz, vai-te daqui, Satanás. Ele expulsa o diabo da sua frente. Por isso que eu digo que é um grande exorcismo cósmico. O diabo em pessoa vai até Jesus tentá-lo. 4:18, a Bíblia diz que Jesus abre o rolo do profeta Isaías naquilo que para nós é o capítulo 66. Aliás, 61. E lê. O Espírito do Senhor está e me ungiu para abrir a vista dos cegos, libertar os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito ungiu com o propósito de uma missão. Então, até no próprio Cristo, essa unção, este vir do Espírito, carrega uma noção de serviço e uma noção de carisma, uma noção carismática. Pastor Robert, só para eu me orientar, eu tenho até que horas? Até terminar, então tá bom. Rapaz, um dia desse eu fui pregar aqui em Santa Rita. Mas é uma diferença gritante do que aconteceu, né? Me entregaram para pregar às 9h40. Mas, irmão, eu saí de Campinas para Santa Rita para pregar. Nas pressas como hoje, saindo do trabalho. Não vou desperdiçar, não. Fui até 10h45. Mas preguei, irmão. A mensagem toda. Mas não vou até 10h45, não. Fique tranquilo, o pastor Robert me entregou cedo. Eu vou honrar os irmãos. Mas veja, o Espírito desce sobre o Filho, sobre Jesus, e o capacita para. Então o Espírito veio sobre. Abra em Gênesis, não, em Lucas, só para você conferir no texto, olhe no texto. Lucas 3.
21 e 22. E o Espírito desceu sobre ele. Gente, não é meramente um apego a terminologias, um apego a palavras, um preciosismo, não. É apego ao conceito por detrás. Já no Evangelho de Lucas, nós vemos que a expressão desceu o Espírito carrega consigo empoderamento. Lucas 1,35. Descerá o Espírito sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O poder do Altíssimo te cobrirá. É quando o anjo anuncia a Maria que ela ficaria grávida pelo Espírito. Aqui, irmãos, eu costumo dizer que antes do Pentecostes, Maria foi a primeira a ser batizada com o Espírito Santo. Irmãos, se para o exercício da missão de pregar, os discípulos precisaram de ser batizados com o Espírito Santo, imagina você ter a missão de carregar consigo o conteúdo da pregação. Maria foi poderosamente batizada com o Espírito Santo. Sem dúvida. E a evidência nela não foi línguas, foi o próprio Logos. O Logos divino. No princípio era o verbo se fez carne. Se alguém matar você, se você disser assim, rapaz, Maria foi batizada com o Espírito Santo, eu sei qual foi a evidência dela? O Logos, não foi línguas, foi o Logos. O verbo. Então Maria, o Espírito desce, então já carrega consigo um conceito de empoderamento. Então aqui, o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Aí nós temos o transcurso do texto, capítulo 4, onde ele confirma a sua missão messiânica. Olha que interessante, versículo 14. Então, pelo poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia. Versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha que interessante, lembra de Moisés? Moisés cheio do Espírito, Deus reparte do Espírito que estava sobre Moisés, sobre 70. Aí nós vemos Lucas 9, o nosso novo Moisés. Virá um profeta semelhante a mim, a ele ouvi, disse Moisés em Deuteronômio 19, acho que é versículo 19 também. Capítulo 9 de Lucas, aliás, capítulo 10. O nosso novo Moisés reparte do poder que estava sobre si com os 70. E disse, eu vos dou poder e autoridade. Então esse repartir costumamos dizer na teologia pentecostal, é paradigmático. É algo que serve como um modelo em Moisés e em Cristo. Mostrando que Cristo cumpre com precisão todos os requisitos messiânicos do Antigo Testamento, todos os tipos, todas as figuras. Então nós temos o quê? Cristo, cheio do Espírito, reparte do mesmo poder. Aí agora nós temos o livro de Atos. No livro de Atos nós temos uma riqueza terminológica tremenda. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 2:33. De certo que exaltado à destra de Deus derramou isto que agora vedes e ouvis. O Espírito é derramado. Aí Atos 2:17. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, Atos 19:6. Veio sobre eles o Espírito. E tanto falavam em línguas como profetizavam. É interessante. Há uma interpretação sobre esse texto de Atos 19:6 e Atos 10:44 que se encaixa bem com a teologia pentecostal conforme a Igreja Bíblica Semear professa. Atos 10:44. Falavam em línguas e magnificavam a Deus. Atos 19:6. Falavam em línguas e profetizavam. Aqui é o descritivo da visão de Lucas sobre o comportamento da multidão. Aí Atos 10:44. Falavam em línguas e magnificavam a Deus. Atos 19:6. Falavam em línguas e profetizavam. Aqui é o descritivo da visão de Lucas sobre o comportamento da multidão. 19:6. Falavam em línguas e magnificavam a Deus. Atos 19:6. Falavam em línguas e profetizavam. Aqui é o descritivo da visão de Lucas
Agora pense comigo. Quando alguém está descrevendo a euforia de um jogo de futebol, o que é que diz? E a multidão pulava e tocava tambores. Quer dizer que todos da multidão pulavam e tocavam tambores, sim ou não? Quer dizer que aquele era o comportamento deles, da multidão em si. E não que cada indivíduo daquela multidão pulava e tocava tambores. Então, essa é a noção que o leitor do primeiro século tinha quando se deparava com Atos 10, 44. Falavam em línguas e magnificavam a Deus. Ou seja, a multidão ali falava em línguas e magnificavam a Deus. A multidão. Quer dizer que entre eles havia os que falavam em línguas e haviam aqueles que magnificavam a Deus. O mesmo Atos 19, 6. Quer dizer que entre eles havia os que falavam em línguas e os que profetizavam. Porque o que Lucas está descrevendo é o comportamento da multidão em si e não de cada indivíduo. Deu para pegar? Então se encaixa perfeitamente com a noção de evidência que a Igreja Bíblica Semear tem esposada em seu credo. Que quando alguém é batizado com o Espírito Santo, pode ocorrer o sinal das línguas, mas outros sinais. Que inclusive, fiquei muito feliz ao ver a descrição. Qual é o nome do documento que você me mandou? Quem somos? A descrição, muito daquilo que nós vimos ano passado na conferência, foi agregado ali. Fiquei muito feliz, viu, pastor? Muito feliz. Por entender que contribuir de alguma maneira para o crescimento espiritual dessa igreja. Então, essa noção de evidencialismo flexível, que eu já compartilhei no passado, que é uma noção do pentecostalismo, principalmente europeu. Então, o Espírito vem, é derramado, empodera, enche, e nós entendemos que esse empoderamento, ele é carismático. Mas não é porque você destaca tanto isso. Porque nós já somos muito bem alimentados nessa noção purificadora do Espírito. E é necessário que, eu vou dizer nós, tá? Nós como denominação, mesmo sendo membro de outra igreja, nós como denominação, refinarmos o nosso pensamento a respeito desse batismo com o Espírito Santo. Refinarmos, agregarmos em nós, em nosso coração. É necessário, porque essa igreja está declarando cada dia mais a sua pentecostalidade, a sua fé pentecostal. Amém? Amém. Diga glória. Coisa boa. Então, o livro de Atos é interessante, porque o livro de Atos carrega muito essas expressões, e todas elas associadas a uma mesma: enchimento do Espírito. Batismo com o Espírito veio sobre, o Espírito caiu sobre, o Espírito foi derramado, todas estão associadas ao enchimento do Espírito. E claramente, em Lucas Atos, esse enchimento do Espírito não é purificador, é capacitador. Normalmente nós nos apegamos muito a Efésios 5, 18. Só que Efésios 5,18, há uma disputa exegética ali, certo? De que, Emanuel? Há toda uma questão aí da expressão, encheios do, a preposição ali, se é um dativo instrumental, se é um dativo posicional, ou melhor, locativo, que representa alguns efeitos diferentes, distintos do que nós estamos habituados a interpretar esse texto. Então, há uma interpretação alternativa de Efésios 5,18 que diz assim: enchei-vos pelo Espírito, onde o Espírito não é o objeto do enchimento, como em Atos. O Espírito me encheu, mas o Espírito é o agente, é o Espírito quem me enche. Enche de quê? Aí no contexto da carta aos Efésios, Paulo fala: eu rogo que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então em Efésios 5,18, o Espírito me enche da plenitude de Deus. Que é manifesta em quê? Naquilo que está no contexto do capítulo 5. Submissão, temor,
amor de marido para com esposa, obediência de filho para pai. Isso aí é o quê? O Espírito me enchendo da plenitude de Deus, me santificando. Enchei-vos pelo Espírito. Já o enchimento do Espírito, quando o Espírito é o conteúdo, ali está falando Lucas, Atos e toda a pneumatologia do Antigo Testamento. Irmãos, é impressionante. É um versículo só contra todo um arcabouço de textos do Antigo Testamento. Como é que a gente tem que interpretar? Todo o restante de textos baseado em um versículo, ou este versículo baseado em todo o restante de texto. Nós temos que buscar entender esse versículo à luz dos outros textos. Que versículo é esse que eu estou me referindo? Efésios 5,18. Então, Efésios 5,18 não é o enchimento do Espírito como um empoderamento, mas é o Espírito me enchendo de temor e da plenitude de Deus. E Lucas, Atos e os textos do Antigo Testamento, quando fala de enchimento, é empoderamento carismático, não tem para onde correr. Você sempre vai encontrar, irmãos, quando fala o Espírito caiu, o Espírito veio sobre, o Espírito revestiu, o Espírito desceu, o Espírito foi derramado, sempre é poder. Sempre. Eita, me veio um exemplo agora. Eu falando sobre esse negócio de você ser cheio do Espírito, de vez em quando ser flagrado em algum vício. Pedro, cheio do Espírito Santo, chega no Pentecoste, varões e irmãos, vós que crucificastes e matastes o Filho de Deus. Pedro valente, depois de ter negado Jesus 3 vezes, pastor Robert, mas estava cheio do Espírito. Aí, pouco tempo depois, no que para nós faz parte do contexto do capítulo 15 ali de Atos, Paulo descreve em Gálatas: eu resisti a Pedro na cara, porque ele era repreensível e agiu dissimuladamente. Pedrão vacilou. Deu para entender que revestimento de poder não tem relação com santificação total? Sim ou não? Porque normalmente a gente, isso é muito comum até no meu meio assembleano. Pedro, depois que foi cheio do Espírito, o Espírito Santo tomou conta de Pedro, Pedro nunca mais foi o mesmo. Mas Pedro também, assim como nós, precisou caminhar em santidade, meu irmão. Precisou caminhar em santidade, crescer, e foi flagrado em delito por Paulo e repreendido duramente. Está dando para entender, irmão? Está dando para pegar aí? Sim ou não? Pronto, vamos continuar. Vamos chegar ao final. E é ao final mesmo. Quem me acompanha sabe que quando eu digo isso é porque eu estou terminando. Porque tem visto de pregador, né? Estou terminando. Estou no último ponto. Mas não diz de quê, né? Às vezes é o último ponto do terceiro tópico, ainda falta mais 5 tópicos, né? Mas é o último ponto mesmo. Então nós temos agora em Lucas 11, 13, essa noção. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito a quem pedir. Aí voltemos para o versículo 9 de Lucas 11. Veja só. Eu vos digo a vós: pedi, buscai e batei. 3 verbos. 3 verbos que carregam consigo a ideia presente e ativa de uma ação. O verbo não está no aoristo, que descreve uma ação passada já feita, mas descreve uma ação presente e constante. Ele não está dizendo, olha, peçam e pare de pedir. Por isso que faz sentido continuarmos pedindo, mesmo já tendo recebido. Porque o texto diz, peçam, é como se Lucas estivesse escrevendo assim, peçam e continuem pedindo. Busquem e continuem buscando, batam e continuem batendo. Aí o texto diz, pois aquele que pede recebe. O receber aqui pode ser traduzido também como continua recebendo.
Porque se você continua pedindo, você continuará recebendo. Ah, irmão, não, mas eu me lembro quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, 40 anos atrás, 50 anos atrás, 20 anos atrás. Eu tenho 22 anos que Jesus me batizou com o Espírito Santo. Me lembro como se fosse hoje. Chegando no último banco daquela igreja batista tradicional, ao som do hino Segurança, do cantor cristão. Que segurança sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, Ele me leva à glória dos céus. Vamos ao refrão? Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Para você ter noção que não foi nenhuma música, não, você entrou em êxtase. Não, irmãos, quem vai entrar em êxtase ao som dessa canção, cantada a capela, sem nenhum violão tocando. Para começar essa história, eu nem queria esse negócio de batismo com o Espírito Santo. Eu tinha a promessa do pastor da minha igreja: você vai completar 18 anos, vamos colocar você no seminário, vamos instruir você, você vai passar pelo concílio, vamos consagrar você a pastor e vamos colocar uma igreja na sua mão para você pastorear. Era isso que eu queria, pastor Robert. No conforto da minha igreja batista. Aí vem Jesus com esse negócio de batismo com o Espírito Santo. Perturbar a minha vida. É negócio de cair o cabelo, pastor Sidney. Pastor, pronto. Estou entendendo o mistério aqui entre nós. Ficar aqui para ficar os planetas alinhados aqui. Está entendendo, irmãos? Então, o Espírito do Senhor caiu sobre mim de uma maneira extraordinária. Revolucionou minha vida. Mas por que isso aconteceu, eu vou parar de pedir? Não. Um pregador batista chamado F.B. Meyer, contemporâneo de Charles Spurgeon, dizia o seguinte: tu pode ser um homem cheio do Espírito no seio do teu lar, mas todas as vezes, eu vou parafrasear, ele fala isso no contexto da pregação, mas eu vou parafrasear, mas todas as vezes que você for servir a igreja e ao mundo, você precisa de uma unção fresca, nova, um novo enchimento, um novo derramamento do Espírito Santo. Ele diz: todas as vezes que tu subires ao púlpito, eu parafraseio ele dizendo isso aqui. Então, se eu pedir e receber, eu devo continuar pedindo para continuar recebendo. Há uma fonte inesgotável, irmãos. Por isso que faz sentido essa expressão: vem Espírito Santo. Porque não é uma vinda apenas para regenerar. É uma figura de linguagem que demonstra a ação repentina do Espírito, a ação empoderadora do Espírito sobre as nossas vidas, para servirmos ao Senhor, para servirmos ao mundo. Você sabia, eu acho muito interessante, irmãos, tudo no reino precisa de alguém cheio do Espírito. Êxodo 32, Deus manda Moisés orientar Bezalel e Oliabe e diz: olha, eu já os enchi do Espírito para inventar invenções. Precisaram ser cheios do Espírito para fazer os utensílios do tabernáculo. Atos 6, escolha 7 varões cheios do Espírito para servir mesa, para entregar a cesta básica. Então nós precisamos, irmãos, desse enchimento do Espírito, dessa graça de Deus que é derramada sobre nós. Amém? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais, irmãos, quanto mais. Olha essa expressão de superioridade. Você olha para o seu filho
Meu menino, ele tem a mania antes de dormir, tá todo mundo pronto para dormir. Aí ele olha para mim e diz: papai, faz leite. Meu irmão, já estou deitado. O espírito de preguiça e indisposição já se apossou de mim. Eu olho para ele e digo: meu filho, deixa para amanhã. Não, papai, faz leite. Se eu, sendo mau, com o coração corrompido, porque se não for a graça de Deus sobre nós, irmãos, o coração do homem não serve para nada. Me levanto para ferver água. Agora ele pegou um amor por um tal de pão doce. Eu quero leite e pão doce. Aí eu me levanto, faço o leite, pego o pão doce, espero ele comer, espero ele terminar de beber, morto de cansado. Se eu sou capaz disso, quanto mais o Pai Celestial. Não é leite, não é pão doce que você está pedindo, é pelo revestimento, pelo poder do alto, pelos dons do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Grupo de louvor, por favor, rapidinho.